Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Saúde Única. É uma satisfação para mim, né, estar participando desse congresso e assim estar transmitindo conteúdo de qualidade para vocês. Estou muito feliz de ter sido convidada. Desde já agradeço a toda a comissão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o farmacêutico como profissional coringa no SUS. Eu sou a doutora Maria Luísa e vamos bater agora um papo legal sobre esse assunto. Então, primeiro, quem eu sou, né? Para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? Eu sou pernambucana, nasci na cidade de Paulista, em 1988, e daí eu comecei a percorrer, né, um longo caminho até chegar em 2008 na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de farmácia. Que aí eu me apaixonei pelo curso, sou farmacêutica, e desde então aí eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na pós-graduação em inovação terapêutica. Fiz habilitação também pela Federal em indústria farmacêutica, porque antes a minha grade curricular era da grade antiga para o curso de farmácia. E aí eu estou galgando, né, novos voos, novas oportunidades. Já trabalhei na área hospitalar, na área de manipulação, agora estou trabalhando na área de ensino e, né, na área de saúde estética, tá? Então, a vida vai trazendo, né, novos voos e novas oportunidades e a gente está aí para alcançá-los. Falar um pouquinho, né, sobre o SUS. Em 1986, houve uma Conferência Nacional de Saúde e nela houve a criação do Sistema Único de Saúde, no caso o SUS, com as seguintes diretrizes: universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação e controle social. Só para vocês terem ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito. E até hoje, ele é objeto de estudo de vários países, tanto da União Europeia, como um todo, dos países europeus, quanto também dos Estados Unidos. Várias universidades, vários centros, né, mundiais de saúde se espelham em estudar o SUS e como ele funciona, não é isso? Então, fala um pouquinho. O SUS, na verdade, começou, como eu falei para vocês, a partir de meados de 1986, mas ele foi realmente criado em 1988. Lembro da nossa Constituição também, que foi em 1988? Pois bem, o SUS está na nossa Constituição. E ele é um sistema público, ou seja, todos têm direito de usá-lo, universal, integral e equitativo, para garantir, então, assim, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Agora, a gente tem algumas particularidades do SUS, né? A gente vê que, por mais que ele seja universal, integral e equitativo, a gente precisa cada vez mais, para que chegue a todo mundo, favorecer a descentralização, a gestão tripartite e o controle social. E temos alguns princípios no SUS, né? A cobertura universal, a integralidade, a equidade e uniformidade, que é o quê? A equivalência de benefícios para a população urbana e rural. E pensando nisso, em 1994, né, 6 anos após o início do SUS, houve o que a gente chamou de como é que a gente vai descentralizar isso? Porque a gente só pensava, dar direito à saúde, a hospitais, a todos, e como é que a gente vai descentralizar isso? Então, foi criada a Estratégia Saúde da Família, ESF, que é a prioridade nacional era fortalecer a APS e organizar, assim, o acesso ao sistema, né, gente? Então, atualmente, uma das maiores experiências, né, da APS no mundo e uma das mais significativas inovações desde a Alma Ata. E com esses avanços, o Sistema Único de Saúde, né, ele tem participação, então, popular, descentralização e comando único, e tem aí a regionalização e hierarquização. Tá? O que é isso, hierarquização? É quando a gente fala que tem o caso, né? O Ministério da Saúde, as secretarias federais, as secretarias estaduais, as secretarias municipais. E aí tem que o quê? Uma hierarquia, né? Digamos, não é que de poder, mas uma hierarquia
de assessorização à saúde. Tá? Então, por isso que tem esses níveis em relação ao Sistema Único de Saúde. E aí, a gente, de um modo geral, que eu trouxe aqui, uma questão de sistematização, né? Eu tenho, vamos dizer, em relação a cada município. A gente tem a prefeitura, o prefeito, e temos a Secretaria de Saúde do município, que aí vai gerir esse município. Por que o farmacêutico é tão importante? Se vocês verem, a gente está tanto na atenção básica, a atenção especializada. O farmacêutico está na atenção básica para gerir as medicações, está aí a assistência farmacêutica em relação a medicamentos básicos, estratégicos e excepcionais, principalmente aqueles que têm doenças como AIDS, o câncer, né, que são essas doenças excepcionais. Ele está na vigilância em saúde para garantir que tudo esteja correndo conforme a legislação. Então, por isso que eu digo que o farmacêutico ele é um profissional coringa, porque ele pode estar em várias áreas. Fora que nós temos mais de 100 áreas de exercência, assim, a gente pode exercer mais de 100 áreas, mas o que eu venho falar para vocês é o seguinte, é a questão de que no SUS o farmacêutico ele é fundamental. Ele é fundamental principalmente na questão de todo o controle. Ele é o detentor do medicamento. Então, ele tem todo o controle de rastreio, de assistência, de atenção, de dispensação, de logística. Então, ele é um profissional coringa. Imaginem como é que seria as UPAs, os hospitais, os postos de saúde, tudo que envolve o SUS e não ter o farmacêutico, não ter medicamento. Como é que ficaria? Vocês já pensaram um pouquinho nisso? Então, por isso que eu falo que ele é um profissional coringa. Ele é um profissional que pode fazer esse remanejamento. É muito comum a gente ver remanejamento de medicações. Às vezes o município tem um surto, compra aquele medicamento, o surto diminui, e aí aquele medicamento vai ficar ali e perder? Não, ele vai ter que ser remanejado. E quem ajuda nesse papel? O farmacêutico. E falar um pouquinho desse profissional, né? Quando eu falo em nível de assistência, o ciclo da assistência farmacêutica, ela é global. Que nada é isso. Global porque envolve desde a seleção do medicamento, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e, por fim, essa utilização, que é em relação ao auxílio como equipe multidisciplinar na prescrição, dispensação e uso. Como eu falei, tudo isso requer um bom gerenciamento, ver condições de financiamento, recursos humanos, sistemas de informações, controle e avaliação desse medicamento. Controle por quê? Por onde é que vai passar? Onde vai ficar armazenado? Como é que vai ser distribuído? Tudo isso tem digamos assim, a mãozinha do farmacêutico. E cuidados ao paciente, ou seja, o farmacêutico ele pode estar no hospital, na urgência e emergência, em ambulatórios, em unidades de saúde, instituições geriátricas, em atendimento domiciliar, farmácias e drogarias. Ou seja, até o farmacêutico que não está diretamente ligado ao SUS, que ele pode estar trabalhando na sua drogaria, na sua farmácia de manipulação, ele está contribuindo para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. De que forma? Ele está contribuindo ali porque, às vezes, muito embora, um dos primeiros e fáceis acessos é o paciente indo na drogaria ou na farmácia. E, consequentemente, ele contribui para não haver a superlotação no SUS. Por isso que, ainda repito, que ele se torna esse profissional, digamos assim, multi-áreas, multifaces, né? E como eu falei para vocês, primeira coisa quando a gente fala é em relação aqui, né, ao armazenamento, distribuição, dispensação, seleção, programação, produção, aquisição e por aí vai, começa nesse ciclo que, enfim, é sem fim. Mas na parte da dispensação, a gente abre uma brecha, que é aquele profissional que eu digo que é o farmacêutico clínico, onde ele vai acompanhar o paciente, ele vai fazer toda a orientação farmacêutica, vai acompanhar o segmento farmacoterapêutico, vendo quais medicamentos que têm interações, que tem a questão
conciliação medicamentosa, e se precisar algum tipo de ação educativa. Que muito embora, às vezes, a gente pensa que vai para o médico, ou então vai conversar com o farmacêutico, e tem que sair ali com uma prescrição ou com medicamento na mão. Não. Remédio, por exemplo, não é só um medicamento. O remédio pode ser uma medida não farmacológica, ou seja, pode ser como, você está precisando fazer exercício físico, uma caminhada, um remédio é uma ação educativa. Como armazenar corretamente os medicamentos é uma ação educativa. Sobre o uso racional dos medicamentos é uma ação educativa. Então, tudo isso faz parte do cuidado farmacêutico e do papel do farmacêutico na sociedade no SUS. E ele é muito utilizado também na categoria da logística, ou seja, quando eu falo a nível de assistência, é algo macro, né? Quando eu falo em relação ao cuidado farmacêutico, que eu falo de atenção farmacêutica, é quando eu faço parte mais de dispensação, de orientação. Porque quando a gente fala de assistência, a gente fala desde aquele farmacêutico que está lá no laboratório, pesquisando e produzindo as medicações, os produtos, os correlatos, os recipientes, tudo que envolve, né, o medicamento, até a parte final, que é a dispensação. Ou seja, tem várias áreas dentro da assistência farmacêutica, onde o farmacêutico pode atuar e contribuir para a saúde pública. E qual o papel, como eu falei para vocês, a gente muito se pergunta, qual o papel do farmacêutico no SUS, né? Aí vem vários questionamentos. Quantos medicamentos existem no mercado? De quantos precisamos? Como escolher? Quais critérios? Poxa, por exemplo, só para dor tem uma infinidade de anti-inflamatórios, analgésicos, e aí como é que a gente auxilia isso? Como é que a gente parte? Como é que a gente chega e diz assim, não, eu agora vou escolher A do que B ou C? Eu acho que a primeira coisa que faz, né, nesse caso, uma das primeiras coisas é fazer uma classificação. Uma classificação farmacológica, quem aí já estudou farmacologia já viu, né? As classes farmacológicas. Então, separar quais são os medicamentos que são enzimes, anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos e assim sucessivamente. Primeiras classes. Depois vão consecutivamente as subclasses e aí vai para onde? Para o final, por preço. Tudo que é escolhido a nível de saúde pública através de pregões, que as várias empresas colocam lá o seu preço, são pregões eletrônicos, e ganha quem tiver, né, um preço mais acessível. Não é o mais barato, é o mais acessível, dentre as condições preconizadas naquele edital. Então, cabe ao farmacêutico, né, farmacêutico na área de logística, saber escolher e fazer um bom edital para pegar um produto de boa qualidade. E aí a gente vai para alguns critérios. Critérios é necessidade do fármaco. É preciso realmente eu ter esse medicamento? Lembra do RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos? Então, quando a gente pensa nisso, é preciso ter esse fármaco? Ele é seguro? Ele tem eficácia clínica comprovada em ensaios? Porque às vezes sai um novo medicamento e ele não tem tanta eficácia clínica comprovada. Existe um ou dois artigos, e aí ele não apresenta tão desenvolvido esses ensaios clínicos. E tem a última questão, que são os custos, né? A disponibilidade no mercado, limites orçamentários, comodidade posológica, e aí começa um estudo de pregão eletrônico para a escolha desses medicamentos, para fazer parte do RENAME, para fazer parte daquele seu hospital, daquele seu município, porque o que é que acontece? Apesar de eu ter a Relação Nacional de Medicamentos, eu também tenho uma relação de medicamentos, quando a gente fala de padronização, né, de medicamentos daquele hospital. Existe até comissões dentro das áreas hospitalares e da área dos seus estabelecimentos de saúde pública, como os postos de saúde, como as UPAs, que a gente fala de padronização desses medicamentos, comissão, né, terapêutica e formada pelo médico,
enfermeiro, CCIH e, claro, farmacêutico. E aí, pensando nisso tudo, a gente pensa em um outro fator. Beleza, eu já escolhi a minha relação, já vi a necessidade de fármaco, eficácia clínica e custos. E como é que eu vou adquirir isso? Como é que é a produção pública de medicamento no país? Existe, não existe? Eu compro tudo de fora? Como é que isso funciona? Então, quando a gente fala de produção de medicamentos, a concentração em grandes mercados com a participação de número de empresas é uma das principais características. O Brasil é o oitavo mercado farmacêutico mundial. Gente, isso é muito gritante. Só para vocês entenderem, a gente é o oitavo mercado farmacêutico mundial, ou seja, a gente corresponde a 40% do mercado mundial, a 90% de produtos farmacêuticos e 75% aí que a gente necessita da produção. Normalmente a gente consome dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Dos 90% dos produtos farmacêuticos são produzidos por 100 empresas de grande porte. E 40% que a gente está aí desse nicho são as 10 maiores empresas do mundo. Né? Aí envolve a Bayer, dentre outras multinacionais. O SUS, ele é um mercado gigantesco, né, consumidor desses medicamentos. Só para vocês terem ideia, aproximadamente 6,4 bilhões, cerca de 27% do faturamento de todo o mercado no Brasil. Ou seja, todo o mercado de medicamento no Brasil, 27% é o SUS. É um bom mercado. 50% dos laboratórios filiados à UFOB apresentam como cliente principal o Ministério da Saúde, 29% das secretarias estaduais de saúde e 14% das secretarias municipais de saúde. Tem um outro programa também nacional de DST-ALS, que corresponde a 45% a 50% do quantitativo de medicamento para o programa, na capacidade de negociação governamental. Então, é muita coisa, ou seja, aproximadamente 50% de pacientes com HIV/AIDS tem esse consumo de medicamentos pelo SUS. E tem outra coisa também, que são os laboratórios oficiais. Ou seja, o Brasil, ele tem laboratórios públicos. Pelo menos aqui em Pernambuco mesmo tem um, que é o LAFEP. Não sei se vocês conhecem, que é um laboratório, né, onde são produzidos diversos medicamentos e são todos voltados para o SUS. Então, essas ações direcionadas ao combate de doenças negligenciadas, que são estratégias comerciais farmacêuticas globais, ou medicamentos, soros e vacinas voltados à necessidade do SUS, são confeccionados por esses laboratórios oficiais. Destaco aí também a Farmanguinhos, né, que fica no Rio de Janeiro, que é faz parte também desses laboratórios oficiais, e a FUP. Trouxe aqui para vocês os principais laboratórios oficiais, né, que são associados ao SUS, que estão aí na confecção ou produção desses medicamentos. Como eu falei para vocês, a gente tem a Hemobras, que é uma indústria de hemoderivados aqui em Pernambuco, a FEP também. Um dos que eu conheço, que eu falo para vocês, tem a Biomanguinhos, onde eles fazem tanto vacinas quanto biofármacos, ou seja, são aqueles fármacos biosimilares. Tem a Farmaguinhos, que é medicamentos, que também é no Rio de Janeiro. Tem o Butantan, vacinas e soros em São Paulo, e a FURB, que é medicamentos também em São Paulo. São esses que eu faço maior destaque. Mas tem diversos outros, como vocês viram, né? A Bahia Farma, tem espalhado por toda a região do Brasil. Então, o que é que acontece? Esses laboratórios, eles produzem cerca de 12,7 bilhões de unidades farmacêuticas por ano, em torno de 147 fármacos. Eu recomendo, quem tiver curiosidade, entrar nesses laboratórios e começar a verificar, né, quais fármacos, quais formas de apresentação, quais são as pesquisas, porque ele tem diversas pesquisas, né, ao longo do ano. São 249 formas de apresentação e a maioria trabalha ou com doenças crônicas ou doenças negligenciadas ou aquelas tidas excepcionais que são cuidados do governo, como tuberculose, hanseníase, malária, AIDS, assistência farmacêutica básica, hipertensão e diabetes.
A produção desses laboratórios representa cerca de 3% da produção nacional em valor e 10% em volume, equivalente a cerca de 10% total de compras de medicamentos do Ministério da Saúde. Também outra coisa importante é que esses laboratórios, por serem responsáveis por cerca de 75% das unidades dispensadas no SUS, eles também fazem parte de um programa de assistência farmacêutica básica. Tanto é que alguns laboratórios desses, por exemplo, pelo menos aqui em Pernambuco, tinha as farmácias Lafep, para dar o quê? Essa assistência farmacêutica básica à população, já que, muito embora, muitas vezes, é difícil, a gente sabe como é difícil o acesso da população ao SUS, no caso, a ter médico todo, para complementar toda a população, tá? Então, isso surgiu para suprir uma necessidade. E aí o farmacêutico, ele atua tanto na parte de dispensação de medicamentos, como também no segmento farmacoterapêutico. Claro que ele não pode prescrever medicamentos que sejam de prescrição médica, mas ele pode trabalhar com com relação com o médico e aí fazer, né, todo acompanhamento farmacoterapêutico necessário. E aí, qual a quantidade de medicamento é necessária para atender a população? A gente chega, para e pensa assim, poxa, já sei o que eu quero, já tenho como produzir, mas e aí, qual a quantidade, né? Como é que eu sei que aquela população tem aquela real necessidade? Então, a gente vai partir de alguns requisitos. O primeiro é saber a relação de medicamentos essenciais, ou seja, o RENAME, dispor de dados de consumo e demanda, ou seja, qual a demanda atendida e a não atendida, o que é que eu preciso e o que eu não preciso. Sistema de informação de gestão de estoque, isso é importantíssimo. Quem controla seu estoque sabe o que entra, o que sai e o que tem. E não há desperdícios. Perfil epidemiológico, ou seja, conhecer aquele teu mercado, quais são as principais doenças, se elas são sazonais, se elas são, digamos, mensais, né, de presentes, recorrência ou não. Os dados populacionais, conhecimento de saúde local, recursos financeiros, ou seja, muito embora às vezes o município ou o estado não pode comprar aquilo ali. Então, tem que entender desses recursos financeiros e mecanismos de controle e acompanhamento desses recursos. Então, a gente parte aí, beleza, já sei quanto que eu quero, mas e agora, como é que eu compro, né, no serviço público? Como eu falei para vocês, tudo é baseado em pregões eletrônicos, então tem que ter alguns requisitos. Primeiro, faço uma seleção de medicamentos. Depois, eu dou uma olhada nesse catálogo de materiais contendo todas as especificações técnicas do produto. Faço uma programação para aquisição desses medicamentos, cadastro e seleção de fornecedores. E aí fica aí, no pregão, vários fornecedores, né, dispondo do seu preço, do seu produto, de todas as informações e especificações técnicas, e aí vence quem for mais acessível e, consequentemente, vai estar aí sendo o seu fornecedor. O ideal é ter pelo menos 3, né, caso aquele fornecedor venha a ficar desabastecido. E aí, vamos para essas etapas do processo licitatório. Primeiro, tem uma fase, né, interna, que é a definição de objeto, pesquisa de preços, identificação da cotação orçamentária, elaboração de edital. E aí, quando você elaborou todo esse edital, você vai para a fase externa, que é a divulgação, e começa o início do processo licitatório. Então, no edital tem a habilitação, julgamento de propostas, emissão de parecer técnico, adjudicação, homologação, anulação ou revogação, emissão de ordem de compra e acompanhamento e avaliação. Porque muitas vezes, quando vai lançar no pregão, quem escolhe é uma máquina, o computador, por conta de, ele vai ali ver através de dados estatísticos preço, né? Quem é menor, por exemplo. É como se você que vendesse paracetamol a 10 centavos, eu comprasse a você. Outra pessoa que vende a 20 centavos,
a 30, a 40, e eu escolho, o computador já escolhe o de 10, se estiver dentro das especificações. Mas, às vezes, quando a gente vai receber uma amostra desse produto, não está batendo a especificação. Então, a gente vai ali anular ou revogar, se tiver alguma coisa que a empresa comprove, né, todos os pareceres técnicos necessários. E pós isso, pronto, agora que eu comprei, né? Comprei medicamento, o que é que eu faço? A gente vai para a última etapa, né? A última, assim, do ciclo, que é o armazenamento, né? Que é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visa, então, assegurar a qualidade desses medicamentos por meio de condições adequadas de estocagem e um controle de estoque eficaz. Então, a gente vai aí receber, estocar, armazenar e fazer um controle diário desse estoque. Esse controle, minha gente, envolve temperatura, umidade, entendeu? Verificar o estado do medicamento, isso é muito importante. E ter o cuidado também de, quando receber esse material, separar, né, a embalagem primária da embalagem secundária. E aí a gente vai para a distribuição desses medicamentos. Como é que a gente faz? Eu agora tenho o medicamento, já comprei, está em minhas mãos, e como é que a gente faz? Muitas vezes, não é o município que compra. Às vezes, ou é um pregão federal, que vai para todas as instâncias, ou, no mínimo, do Estado. Então, vem o Ministério da Saúde, fala com o governo do Estado, faz todo o edital, elabora e lança, e aí vem todos os fornecedores. Então, essa distribuição consiste no suprimento de medicamentos das unidades de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Depois que o Estado recebe, ele vai redistribuir para os municípios e, consequentemente, os municípios redistribuem para as unidades de saúde. E aí, agora que estou na unidade de saúde, eu, farmacêutico lá do SUS, o que é que eu faço? Que é dispensar medicamentos? O que é que a gente faz com essa dispensação? A gente pode dar a quantidade que quiser, pode dar qualquer medicamento que quiser à população? Não. A dispensação de medicamentos é um ato, né, nosso, farmacêutico, exclusivo farmacêutico, porque não é só pegar o medicamento e entregar, é fazer conciliação medicamentosa, é fazer segmento farmacoterapêutico, é avaliar aquele paciente, é avaliar a prescrição médica. Como assim avaliar uma prescrição médica? Muitas vezes, o médico ele passa uma determinada quantidade de caixas e ele não sabe que na caixa vem 5, 10, 20, 30 comprimidos. Então, a gente tem que ter essa noção, até principalmente quando é medicamentos controlados, de controle especial, os psicotrópicos, os tão chamados psicotrópicos, por conta da portaria 344. Lembrem-se que você está dispensando um medicamento que é uma droga, que pode vir, né, a trazer algum transtorno físico, mental e até levar a óbito. Então, tem todo um cuidado nessa dispensação de medicamentos. E a dispensação, ela envolve, eu diria, 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar legal, ou seja, a receita atende às normas legais? Se sim, ok. Técnico, conferência do medicamento, isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que não, mas a gente pode dar uma quantidade a mais, uma quantidade a menos, pode estar com a validade próxima ao vencimento, enfim, ter todo esse rigor e critério técnico. E assistencial, que é orientações ao paciente e uso do medicamento. Então, tá vendo que é muito maior, né? Lembrando que atender 100% dos pacientes no SUS é ser ágil e estar integrado à rotina diária desse profissional. Além de, lógico, que a entrega do medicamento só pode ser sob supervisão do farmacêutico. Então, esses dados que a gente está falando aqui, né, sobre todo esse processo da assistência farmacêutica, são apenas a ponta do iceberg, ou seja, se a gente não fizer todo esse protocolo correto, a gente encontra muito no SUS falta de efetividade terapêutica, hospitalizações e morte, né, por medicamento, alguns eventos adversos a medicamentos, e tudo isso aqui, que é a ponta do iceberg que a gente enxerga nos números, é devido ao uso incorreto,
a falha de acesso, a interação medicamentosa, o uso de medicamentos desnecessários, a falha de monitorização do paciente, que é muito importante todo acompanhamento, falhas da comunicação da equipe, erros de medicação, automedicação inadequada, isso não só fato do medicamento em si, mas de plantas medicinais em conjunto, que é o papel do farmacêutico também investigar, a baixa adesão a medicamentos, porque tem muitos medicamentos que são de difícil deglutição, ou então a forma farmacêutica não é tão agradável, ou tem que tomar por um longo período, e isso faz com que tenha uma baixa adesão aos medicamentos. Então, por que incluir o farmacêutico, né, na equipe profissional do SUS? Por que a gente deve participar do SUS? E aí eu vos falo, primeiro, nós somos o profissional especializado em identificar, compreender as causas, propor soluções e avaliar resultados de problemas na farmacoterapia. Ou seja, a gente pode agregar valor à equipe multidisciplinar. Podemos ajudar na redução de custos e melhora de resultados em saúde tanto dos pacientes, quanto também dos pacientes internos, que é a equipe, né? Quando a gente consegue reduzir a quantidade de pacientes, principalmente do setor especializado, a gente consegue reduzir custos. Então, assim, o uso inadequado dos medicamentos pode contribuir para a fragilização, ou seja, a multimorbidade. E essa fragilização pode contribuir para o uso inadequado de medicamentos. Então, fica, ó, nesse ciclo, principalmente quando o paciente é idoso, que é um paciente extremamente carente. Então, eu digo que o farmacêutico, voltando para o início da palestra, a gente tende ele como ser um profissional coringa, porque ele pode estar aí auxiliando a toda a equipe multidisciplinar, auxiliando o SUS de maneira geral, tanto na redução de custos, quanto também na melhora dos resultados da saúde dos pacientes. E é por isso que eu escolhi, né, o curso de farmácia. Eu amo ser farmacêutica e eu acho lindo essa área. Então, a gente sempre fala, quando eu digo muito que a gente sempre, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? É um amor. Então, no SUS, é um amor por esses pacientes. Quando eu falo esses pacientes, não é só os pacientes externos, mas também toda a equipe. Então, quando a gente trabalha em conjunto, o resultado, como eu falei a vocês, não tem aquela pontinha do iceberg, aquilo desaparece e não vai ficar mais com iceberg nenhum. Lógico, é um longo caminho ainda de amadurecimento, mas um dia a gente chega lá. E aí, onde é que vocês podem me encontrar para tirar dúvidas, que vocês quiserem e afins? Vocês podem me encontrar através do meu Instagram, doutora Maria Luísa Gonçalves, ou através do meu Lattes. E a gente pode bater um papo legal sobre assuntos no SUS ou na área de saúde estética, caso vocês tenham tido alguma dúvida dessa palestra de hoje, pode me contactar que eu vou responder na medida do possível. Então, assim, é um assunto muito interessante que a gente pode atuar. Como eu falei para vocês, um obrigado, gratidão pelo dia de hoje, que vocês tenham sucesso aí na área da saúde, tá bom? Um beijo e aproveitem o congresso.